Boa tarde a todos. O Centro de Estudos Amelim, sexta, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, destina-se fundamentalmente a manter espaços interdisciplinares, desenvolver alternativas teóricas e metodológicas e promover investigações com vistas a reunir pesquisadores de diferentes áreas que tem como objetivo comum produzir, aprofundar, sistematizar e divulgar conhecimentos sobre os povos indígenas das Américas. O Sexta foi criado oficialmente há poucos meses, muito poucos meses, por 12 docentes de diferentes áreas do conhecimento, da etnologia, da indígena, da antropologia da ciência, da antropologia urbana, da matemática e ciência da computação, da história, da arqueologia. E esperamos brevemente agregar pesquisadores de outras áreas ainda. Por razões operacionais, o centro se divide num setor de publicação, enfim, num setor de pesquisa, de apoio à pesquisa, e num setor de eventos, do qual eu faço parte, e o setor de eventos tem uma série de atividades ao longo do ano, e a principal que nós criamos foi aquelas conferências Curte no Mundo da Ju, e vocês têm a alegria, a honra de ver a primeira conferência, a conferência inaugural. A ideia dessas conferências, a ideia é criar um espaço destinado aos principais expoentes do americanismo e, ao mesmo tempo, homenagear um de seus principais heróis fundadores, Curte no Mundo da Ju, que serei breve, há 103 anos desembarcou em São Paulo, vindo da Alemanha, com um sonho de menino, que é conhecer os povos indígenas. E, bom, ao longo de uma carreira longa, ele faleceu em meados da década de 40, ele participou, ele organizou 46 expedições e teve contato direto com mais de 50 povos indígenas. O que eu quero só ressaltar é que o Lima da Ju tem... o Lima da Ju, ele tinha uma vocação interdisciplinar exatamente como você. O Lima da Ju fez pesquisas em etnografia, etnologia, cultura material, arqueologia, linguística, cartografia e eu provavelmente vou estar esquecendo de outras coisas que ele fez também. Portanto, ninguém melhor que o curso de Lima da Ju para o epônimo dessa nossa atividade. Por fim, devo dizer que, em sua primeira reunião, o Conselho Científico do Sexta, composto por seus membros fundadores, decidiu por unanimidade formular um convite para que a professora Manuela Carneiro da Cunha nos desse a honra de fazer a primeira conferência sobre o Cinema da Ju, e agora a gente comemora a participação. Obrigado. É com imenso prazer que recebemos a Manuela Carneiro da Cunha, que foi nossa colega e nossa chefe do Departamento de Antropologia, antes de seguir para a Universidade de Chicago, onde ela é professora emérita. Por esse motivo, não poderíamos iniciar nossas atividades desse novo centro sem primeiro convidar a Manuela. Ela irá nos falar de problemáticas relacionadas ao conhecimento tradicional, numa área extremamente complexa, a qual a Manuela já produziu uma sequência de trabalhos incontornáveis, entre os quais a Enciclopédia da Floresta, escrita em parceria com Mauro Almeida e muitos outros colaboradores, e o livro Cultura, com aspas, que é hoje uma obra essencial
para a formação de alunos, não só em antropologia, mas em várias disciplinas. Manuela realiza pesquisas sobre a produção da agrobiodiversidade na Amazônia, comparando a situação de várias regiões, e também coordena um projeto forte que pesquisa os efeitos dos direitos intelectuais sobre os sistemas de conhecimento de povos e comunidades tradicionais. Como nos anos 80, quando Manuela coordenou a pesquisa sobre a história dos índios no Brasil, com objetivos políticos muito claros, pois sem história, esses povos não teriam futuro e era preciso assegurar seus direitos na Constituição, hoje seu engajamento em torno das práticas tradicionais também está voltado ao debate de melhores instrumentos jurídicos para a proteção dos direitos dessas comunidades. Por todas essas razões que muito brevemente mencionamos, é uma enorme honra de receber Manuela neste dia. Obrigado por aceitar esse convite. Quem tem a agradecer sou eu mesmo. Não só esse convite que muito bom. Dá para ouvir? Não, quer dizer, eu quero agradecer esse convite que me deixa muito feliz e dizer que explicar um pouquinho a palestra que eu vou fazer. Quando a Dominique me convidou, minha primeira reação foi dizer que não. Porque eu achava que não ia ter tempo de preparar uma coisa decente em curto prazo para apresentar para vocês. E depois, num momento de loucura, provavelmente, depois eu pensei assim, bom, eu vou ter mesmo que... eu estou preparando 9 conferências que eu vou dar na França, e inclusive uma aula inaugural que é meio solene, e eu pensei assim, eu faço um ensaio geral, né? Já faço o ensaio geral dessa aula inaugural para o pessoal da USP e vejo como é que funciona. Só que acontece que não deu tempo. A tal aula inaugural vai ser em março, 22 de março, e não está pronta. Então, o que eu trouxe para vocês, para falar para vocês, é um popurrí, na realidade. São duas coisas. E eu espero que vocês me desculpem. Eu me sinto muito em casa ainda aqui, talvez seja por isso que eu me senti à vontade para propor o que eu estou propondo. Dá para ouvir isso aqui? Dá para ouvir? Então, o que eu estou propondo é o seguinte, de contar para vocês, primeiro, um projeto que eu submeti junto com Elaine Elizabetsky, e também com Beto Ricardo, para explicar as circunstâncias, ao Ministério de Ciência e Tecnologia sobre o ensino tradicional. E depois vou mostrar para vocês que isso faz parte, digamos, esse projeto faz parte de uma reflexão mais ampla, que ela é de cunho mais antropológico e menos, menos administrativo, menos jurídico também, e menos político, mas que essas considerações antropológicas eu acho são fundamentais, só que estão ainda bastante descozidas e espero que talvez na discussão surjam algumas luzes para unificá-las. Então, estou pedindo desculpa porque eu vou fazer essa mistura. Então, deixa eu começar rapidamente. Esse programa para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação decorre de uma longa discussão com alguns outros cientistas
tais como o Carlos Nobre, que vocês devem conhecer. O Carlos Nobre é um climatologista, Berta Becker, e tem algumas outras pessoas que têm argumentado pela criação de um instituto ou de uma iniciativa de pesquisa para a floresta em pé. São pessoas que estão ligadas a pesquisas na Amazônia, pesquisas de várias naturezas, e estão nessa batalha há algum tempo. Quando Carlos Nobre assumiu a secretaria do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, eu pensei, bom, é agora que a gente vai fazer esse velho projeto. E me propus, dentro desse velho projeto, a apresentar um programa sobre conhecimento tradicional, que foi apresentado ao ministro Aloysio, que recebeu, enfim, parece que já tem, inclusive, orçamento votado, orçamento no plano plurianual desse programa, mas nada garante, evidentemente, que isso vá para frente. Então, no entanto, eu achei que valia a pena falar desse programa, até porque talvez assim haja muita pressão. Eu queria dizer que hoje é um dia particularmente infausto, porque neste momento, exatamente, está sendo votado no Senado o projeto de lei sobre a alteração do Código Florestal, que tem sido até agora um desastre. Melhorou ligeiramente no Senado, mas está longe, muito longe de chegar às expectativas. E também a mobilização da sociedade. Então, não é um dia particularmente bom para falar desses programas, mas aqui vai. Então, o que eu expus, eu vou tentar resumir, é o seguinte. Não sei se eu vou resumir, porque no fim vai mais rápido se eu ler em parte. Né? Dá para ouvir se quer? Então, a ideia é a seguinte, que é de interesse nacional, né? Se dar uma atenção especial à ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia. Né? Para a Amazônia e para a floresta em pé na Amazônia, né? Mas com soluções localmente adaptadas. Né? E vocês sabem talvez que a Embrapa tem 45 unidades de pesquisa extremamente importantes em todo o território nacional, mas essa pesquisa, que é fundamental, se dirige ao agronegócio de forma essencial. E não há um equivalente, não existe uma Embrapa da floresta, não há um equivalente. Para o programa, como esse, né, que pensa na agregação de valor a produtos e a cadeias produtivas compatíveis com a floresta em pé, um dos componentes fundamentais é, evidentemente, o conhecimento tradicional acumulado, né, que está, digamos, detido atualmente pelos povos da floresta, que não só detêm, mas o enriquecem continuamente. E o Brasil está numa posição privilegiada para um programa como esse. Por quê? Porque o Brasil faz parte dos 17 países megadiversos, que detêm 2/3 da biodiversidade mundial, mas o Brasil sozinho é o país que tem maior biodiversidade. 1/5 da biodiversidade mundial está no Brasil. Né? Agora, são 17 países megadiversos. O Brasil tem outra vantagem comparativa, que o Brasil tem uma sociodiversidade maior do que outros países megadiversos, de populações que estão morando na floresta. Então, 230 povos indígenas, né, estão morando na Amazônia com o seu conhecimento. São povos, como vocês sabem, em geral muito pouco numerosos, né? Alguns têm população que se contém dezenas, né? A grande maioria em centenas, né? E só uma dúzia desses povos tem mais de 1000 habitantes, né? Mais de 1000 pessoas.
e costuma-se dizer que são 180 línguas diferentes, quer dizer, há aí uma sociodiversidade extraordinária que, aliada à biodiversidade extraordinária, dá uma vantagem comparativa ao Brasil. Tudo isso, evidentemente, é uma argumentação destinada a um ministério e a motivos políticos, mas não deixa de ser verdade, né? O que eu tentei mostrar é que isso significa um projeto de política científica, uma vantagem comparativa imensa, né, que se trata de aproveitar. Né? E lembrei, uma coisa que é evidente para nós, antropólogos, mas não é necessariamente evidente para todos, que eu estou pensando que aqui só tem antropólogos, né? Não é? Não? Tem ciências duras também, além da matemática, que é uma arte. É o seguinte, então vou explicar que talvez não seja evidente para todo mundo que o conhecimento tradicional não é um tesouro no sentido que não é um acervo fechado, é um acervo aberto, é uma produção de conhecimento, né, que continua. Portanto, não adianta pensar que se pode fazer uma espécie de inventário geral e conservá-lo para que se conserve o conhecimento tradicional. Essa ideia do inventário, aliás, já foi muito controvertida. Na Índia se fizeram inventários, na medicina ayurvédica, por exemplo, mas é evidente, como diz um antropólogo de Yale, o Agrawal, ele faz valer que fazer inventários é justamente pensar que a coisa está paralisada. Enfim, que o acervo é um acervo finito, né? Entre outros problemas. Né? Então, essa observação é importante porque não é, repito, não é reconhecido, quer dizer, não é todo mundo que se dá conta disso. E aí, qual é a importância disso? É porque se os sistemas de conhecimento tradicional são sistemas em funcionamento, em produção, né? Então há que se pensar como estimulá-los, como mantê-los em funcionamento, né? E não simplesmente como muitos cientistas pensam, né? Vamos aproveitar esses conhecimentos, vamos aprendê-los e vamos validá-los pela ciência, né? E, então, essa é a primeira dimensão, de um programa desses. Como manter em funcionamento, como estimular esses sistemas de produção de conhecimentos tradicionais, né? E como impulsioná-los, né, para o futuro. E, por outro lado, como fazer a junção entre essa potencialidade, né, e o desenvolvimento de uma colaboração entre cientistas acadêmicos e cientistas, vamos dizer, não acadêmicos. Vou voltar a isso daqui a pouco. Bom, há vários domínios em que já existe legislação no Brasil, né, que garante essa colaboração, só que eles não estão sendo implementados, né? Esses domínios são, eu falo aqui apenas de três, que são recursos genéticos, né, clima e agrobiodiversidade, que o Dominique falou agora há pouco, é um assunto pelo qual eu tenho bastante interesse agora, né? Bom, a Convenção da Diversidade Biológica garante o seguinte, essa convenção foi aberta para inscrições em 1992, na Rio 92, vai fazer agora o ano que vem 20 anos, né? E foi ratificada pelo Brasil em 94, portanto é lei no Brasil, embora seja só regulamentada por medida provisória, mas isso é um outro assunto. Essa Convenção da Diversidade Biológica, entre vários outros artigos, tem um artigo famosíssimo, que é o 8J, que diz o seguinte: cada parte
que trata de conservação de recursos genéticos in situ, ou seja, o seu lugar de origem. Diz o seguinte: cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso, em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter conhecimento de inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas, com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica, e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas, e encorajar a repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas. Isso é lei no Brasil. Né? Essa questão dos conhecimentos tradicionais ligados aos recursos biológicos, aos recursos genéticos, tomou uma dimensão cada vez maior. Não vou entrar aqui nos detalhes disso, eu já tratei disso várias vezes, então vou passar para o segundo ponto, que é do clima. Né? Também aí o Brasil tem obrigações. A Convenção do Clima, que é uma convenção também das Nações Unidas, como a Convenção da Diversidade Biológica, também foi aberta a assinaturas em 1992, no mesmo quadro que a Cúpula do Rio. Né? O Brasil também ratificou em 1994. Aí é uma questão interessante, que é o seguinte: antes mesmo da Convenção do Clima, se criou um painel chamado IPCC, vocês devem já ter ouvido falar disso bastante, que é o painel do clima, né, destinado a tentar dar respostas às mudanças climáticas que vêm aí. Né? E ele se subdivide em 3 grupos, um grupo que é praticamente de físicos, né? E 2 outros grupos que tratam de adaptação, mitigação e vulnerabilidade às mudanças climáticas. Né? Esses outros 2 grupos agora chamaram representantes de populações indígenas para que os assessorassem. O IPCC já publicou 4 relatórios. O 5º relatório vai ser publicado em 2014. Esse 5º relatório, pela primeira vez, vai ter o input, né, de populações indígenas. Por quê? Indígenas e tradicionais. Por quê? Porque finalmente o IPCC se deu conta do seguinte, que essas populações vivem, como no Brasil, nas áreas mais vulneráveis. Em ilhas, em lugares inundáveis, em montanhas, enfim, em lugares que não interessaram recentemente. E que, portanto, e segundo, também porque eles são diretamente dependentes, digamos, de recursos naturais. E, portanto, eles já desenvolveram estratégias para lidar com mudanças climáticas, com acidentes climáticos. E essas estratégias são fundamentais que sejam conhecidas. E aí entra um negócio interessante, que é o seguinte: a literatura científica é completamente desvinculada da literatura, por exemplo, das ONGs ou das associações de população, organizações indígenas, que publicam bastante, aliás, né? Mas que não passam pelo mesmo crivo, digamos, que as publicações científicas, que é aquela história de apreciação pelos pares, né? E que não circula nos mesmos canais. Então não há comunicação entre essa literatura, que é chamada literatura cinzenta, e a literatura científica. Então uma das coisas que o IPCC está tentando fazer é estabelecer sinapses, né? Ligações entre esse tipo de informação, que é muito rica, que é resultante das experiências locais, e a literatura científica sobre clima. Né? Então, o IPCC, junto com a Universidade das Nações Unidas, que tem um Instituto de Altos Estudos no Japão, dentro da qual existe uma iniciativa sobre conhecimento tradicional, né?
fizeram reuniões juntando justamente o conhecimento de populações tradicionais com os climatologistas. E houve uma reunião agora no México este ano e está havendo agora uma outra reunião na Austrália. Finalmente, vou falar rapidamente da conservação dos recursos genéticos da diversidade agrícola pelos agricultores, agricultoras em geral, né, tradicionais. Bom, aí é o campo que eu posso, eu não vou me estender muito, mas são 7.000 espécies cultivadas, existem 7.000 plantas cultivadas no mundo, só que dentro dessas 7.000 espécies, muitas variedades, né? Só que 95% da alimentação da humanidade, né, repousa em 30 espécies de plantas só. Quer dizer, a base da alimentação é extremamente estreitíssima, né? E se estreitou ainda mais com a Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma iniciativa extremamente importante, por um lado, porque diante da ameaça de fome, né, de fome generalizada, um pouco a ameaça que hoje estão, né, usando como espantalho para fazer votar o novo Código Florestal, né? Mas diante dessa ameaça que realmente aconteceu, de certa forma, na Índia, nos anos 50, no começo dos anos 50, houve uma iniciativa extremamente importante de se fazer, de se selecionarem e se melhorarem as plantas mais produtivas, né, para uma agricultura em grande escala. Ora, ao fazer isso, ao privilegiar uma dimensão que é a produtividade, se deixava de lado todas as especificidades do solo, do clima, né, as especificidades locais do fundo, né, e se generalizavam certas variedades de plantas, graças a quê? Graças a insumos, né, graças à correção de solos, graças a defensivos agrícolas, dos quais hoje em dia o Brasil é o maior consumidor. Então, o que aconteceu com isso? Perderam-se muitas variedades locais. Quer dizer, ganhou-se em produtividade, né? Eliminou-se também a possibilidade de pequenos agricultores, enfim, terem acesso aos insumos necessários, né? Houve uma industrialização da agricultura, muito claramente, e, ao mesmo tempo, se perdeu uma erosão genética muito grande de cultivares locais, né, indígenas. Agora, essa variedade genética é fundamental na segurança alimentar. Porque, bom, sempre se fala da famosa fome da Irlanda, né, que em meados do século XIX houve 5 anos seguidos uma peste que dizimou a batata da Irlanda e com isso 1 milhão de pessoas, né, morreram e ou foram para os Estados Unidos, né, ou emigraram para os Estados Unidos. Isso se deu porque a base dessas batatas, que, como vocês provavelmente sabem, a batata é originária dos Andes, né? Há umas mais de 1000 variedades de batatas lá, e na Europa, quando foi introduzido no século XVI, se usaram muito poucas variedades, e na Irlanda exatamente foi isso que aconteceu, poucas variedades, eram 2 variedades, e foram dizimadas pelo fungo, e com isso houve uma catástrofe enorme, né? Então, essa variabilidade genética, esses recursos genéticos para a agricultura são da maior importância para a segurança. E, por isso, existem bancos de germoplasma para a agricultura que estão em vários lugares do mundo e que, eu não vou entrar também no detalhe, mas que são bancos
que conservam esse germoplasma em condições de germinar, certo? Por exemplo, em baixa temperatura, ou enfim, de outras maneiras, mas num momento específico. Então, são museus, certo? Não são, digamos, não são plantas ou variedades que estão evoluindo juntamente com o clima, com as novas pragas, com as novas pestes, etc. Quem faz o trabalho justamente de manter a diversidade, coevoluindo com o clima e as pestes, são as populações locais, são os agricultores, são os pequenos agricultores, porque são eles que justamente estão conservando essa variabilidade genética. E a FAO, né, que fez, redigiu o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, ao qual o Brasil, esse Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos foi aberto foi redigido e aberto as assinaturas em 2001, e logo em 2002 o Brasil assinou e o Congresso ratificou em 2008, né? E nesse tratado está muito claramente dito, né, que é fundamental a seleção feita pelos agricultores, além da seleção feita pelos especialistas, os melhoristas profissionais e os biotecnólogos modernos, né? Então, o Brasil está também, desde 2008, com uma lei que diz que precisa incentivar isso. Ora, na Embrapa, as experiências de conservação in situ, ou seja, ou também chamadas de conservação on-farm, né, feitas pelos agricultores locais, são mínimas. Né? Contam-se no dedo, provavelmente, de uma mão. Né? Ou seja, não se está implementando o tratado da FAO, que o Brasil assinou e ratificou para o mundo todo. Né? Isso, há muito tempo, está se chamando a atenção para isso. A Embrapa tem um centro de... o Senagem. O Senagem é o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que é um desses bancos de germoplasma, mas que não está ligado e nem sequer dá prioridade, devo dizer, aos cultivares nativos, indígenas, locais. Bom, eu vou passar rapidamente, isso aqui, mas só queria dizer o seguinte, que existem experiências na Ásia do Sudeste, por exemplo, de desenvolvimento de conservação on-farm, que deu resultados fantásticos em colaboração com cientistas. Produziu em 9 anos, 600 camponeses produziram em 9 anos 114 novas variedades de arroz. Isso é uma coisa extraordinária, que é muito superior ao que se produz num laboratório científico. Né? Então está na hora dos órgãos brasileiros de pesquisa, né, estabelecerem parcerias de pesquisa e seleção com comunidades locais, como foi feito, por exemplo, na Ásia do Sudeste, para o arroz, e, por exemplo, na França, para o trigo. Né? Isso está sendo muito implementado na França. E eu participo de uma iniciativa que é relativa à diversidade dos cultivares de mandioca no Rio Negro, que há um ano atrás, exatamente um ano atrás, ontem, foi reconhecida como patrimônio material, mas não pela Embrapa, não pelo MAPA, não pelos ministérios relativos à agricultura, muito menos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e sim por um órgão da cultura, pelo IFAM. E isso eu acho que é muito eloquente, quer dizer, esse caso. Quer dizer, na Embrapa, no Ministério de Ciência e Tecnologia, não se deu o menor bola.
até agora. Então, qual é o programa que a gente está? Eu fiz isso, só explicando um pouco, eu fiz esse programa depois, quando comecei esse programa, percebi que com Beto Ricardo, que havia uma iniciativa semelhante no Alto Rio Negro, e chamei a Elaine Elizabetsky, que é uma etnofarmacóloga muito conhecida, para me ajudar a redigir esse programa para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, quem assina esse programa somos eu e a Elaine, mas o Rio Negro seria o destinatário de um projeto piloto dessa proposta. E a proposta geral que a gente está expondo é o seguinte: que se estabeleça um programa de vários editais anuais em áreas diversas, né, para a constituição de redes de pesquisa envolvendo populações tradicionais. E com uma atenção particular para o empoderamento dos vários parceiros dessa rede. E com esse programa piloto no Rio Negro, por várias razões que não tenho tempo aqui Bom, e a seguir nós arrumamos uma série de argumentos e de propostas de áreas a serem contempladas em um primeiro momento, né, num programa de ciência, tecnologia e inovação que envolva o conhecimento profissional. Então, além do fomento a sistemas tradicionais de conhecimento, dos quais eu falei no começo, e que evidentemente é a coisa menos compreensível que existe para o pessoal do Ministério de Ciência e Tecnologia, as outras coisas eles entenderam e acho que, em princípio, gostaram. Não significa que será implementado, repito. Então, essas áreas são agrobiodiversidade, isso que eu acabo de falar, produtos com potencial interesse industrial e comercial, mudanças climáticas, né, com previsão, adaptação e mitigação, e conhecimento ecológico, florestas e água. Essas são as áreas em que se formariam redes de pesquisadores com participação. E participação que tem que ser repensada. Repensada porque tanto a formulação das questões a serem pesquisadas, quanto digamos, os centros de decisão, inclusive de gerenciamento das verbas, né, tem que ser equitativos. E um exemplo fantástico que eu pude ouvir nessa reunião sobre o clima, eu fui a essa reunião do clima no México, foi um exemplo dos pastores de rena do Círculo Ártico. Eles se organizaram para pensar juntamente com cientistas, inclusive cientistas da NASA, cientistas de vários lugares, inclusive da NASA, digamos, as respostas aos problemas trazidos pelas mudanças climáticas no Ártico. Isso partiu de Lapões, por um lado, né? Pegou o pessoal da Mongólia, pegou o pessoal, enfim, de pastores de renas, em indo, enfim, basicamente da Noruega até, sei lá, algum questão que eu não me lembro. Enfim, mas foi uma coisa extraordinária. Eles apresentaram essa pesquisa que eles fizeram, da qual era a Associação de Pastores de Renas Transnacional que estava, digamos, liderando, né, e com resultados extremamente interessantes para ambos os lados, tanto para a parte científica quanto eu vou pular tudo isso, porque senão não chego na outra parte. E, bom, dando só esse exemplo, eu só queria dizer uma coisa que eu acho que é importante para antropólogos, que é o seguinte, que nós antropólogos estamos, em geral, muito mal aparelhados para entender esse conhecimento tradicional. Por quê? Porque nós não temos conhecimentos suficientes nas áreas em que as pessoas com quem estamos conversando têm. Então, agronomia,
biologia, biologia vegetal, biologia animal, enfim, tudo. A gente conhece muito pouco. E há uma diferença enorme quando um agrônomo ou um biólogo conversa, como nós vimos, né? Conversa com um grupo de seringueiros ou de índios, né? Sobre as suas práticas. Quer dizer, é uma conversa de especialista a especialista, que sai muito mais coisa do que nós antropólogos costumamos conseguir. Muito mais, mas muito mais. E então eu acho que ou a gente tem que começar a se ilustrar um pouquinho em outras áreas, ou trabalhar com parceiros que entendam um pedaço, né? Foi o que a gente fez lá no Acre, no Alto Juruá, e foi super interessante isso aí, né? Tinha etólogos conversando com os seringueiros e elicitando uma quantidade de informação extraordinária, que a gente nem saberia como perguntar, né? Bom, eu vou parar por aqui sobre esse projeto, que, como eu disse, mais que um projeto, é um programa que comportaria vários editais. Vamos ver se isso sai, gostaria muito que saísse, né? E vou passar rapidamente para a segunda parte da minha exposição, que é um conjunto meio desconjuntado ainda de temas sobre a questão do conhecimento tradicional, né? Eu acho que, bom, esses temas eu elenquei, acho que os 3 aqui, que são os seguintes. O primeiro tema é o velho debate entre se existe ou não diferença entre ciência e conhecimento tradicional. Bom, esse é um belíssimo debate, como vocês sabem, que está mudando, né? Está mudando por várias razões. Primeiro, porque os cientistas não são mais aqueles que eles julgavam ser há 50 anos atrás. E a maioria dos cientistas tem uma visão da sua ciência que é bastante ingênua. E, na realidade, quando a gente quer saber realmente os fundamentos de uma ciência, em geral, tem que olhar para os filósofos da ciência e não para os cientistas. Há exceções, então, a exceção mais conhecida, mais famosa, é do grande matemático e físico também, que foi o Poincaré. Poincaré foi realmente um cara que era, digamos, praticava sua ciência, mas era um filósofo da ciência. Eu também estava prestando atenção nas implicações e nos fundamentos do que ele estava fazendo. Mas uma das razões que esse debate mudou, né, é que até, enfim, durante pelo menos 50 anos, né, esse debate sobre a natureza dos saberes tradicionais se focalizou na questão da sua racionalidade ou irracionalidade, né? Por que essa era a questão? Eu acho que, em grande parte, essa era uma questão ocidental. Na realidade, era a questão do chamado Círculo de Viena, que era um grupo de filósofos da ciência liderados por Carnap, né? Que depois teve que ir para os Estados Unidos, né? Mas que foi um grupo muito importante, muito influente, que tinha como projeto explicitar os fundamentos lógicos da ciência, só, né? E, na realidade, nunca chegou, né? Nunca chegou lá. Mas o problema era um problema dessa época, e era um problema, é interessante isso, porque havia posições diferentes. Por exemplo, na França, havia pessoas que eram meio fora do establishment acadêmico, por exemplo, o Mayasson, que dizia que os conceitos científicos nada mais eram do que o prolongamento do senso comum. Quer dizer, no fundo, era o saber popular estava na origem, né,
dos conceitos ditos científicos. Agora, isso foi uma tendência minoritária, logo depois do último livro do Merson, né, saiu o livro de Bachelard, que, ao contrário, dizia, não, há um corte epistemológico fundamental entre quando se inaugura a ciência. Ciência é outra coisa. Né? E é outra coisa porque, também dentro desse espírito, de que é outra coisa porque ela tem fundamento lógico, ela obedece certos cânones, porque ela faz hipóteses, faz deduções dessas hipóteses, todo um positivismo, né, que teve vários representantes em vários lugares. Né? Esse programa se exauriu. Esse programa não é mais um programa, não digo que não haja ainda, digamos, pessoas que aderem a isso. Né? Quine, por exemplo, nos Estados Unidos, foi um seguidor dessa tendência. Mas, hoje em dia, há outras tendências, há outras filosofias da ciência que se interrogam e pensam de outra maneira. Mas eu só queria resgatar a importância do debate sobre a racionalidade para a antropologia, porque se não tivéssemos tido um Levi-Blum, por exemplo, que respondia essas interrogações, né, não teríamos tido um livro que eu acho que é umas obras-primas da antropologia, que é Magia dos Azantes, né? Magia, oráculos né? Sobre bruxaria dos Azantes, que é uma resposta diretamente ao Levi-Blum e suscitada pelo. Então, eu acho que foi fecundo, né? Foi fecundo e, de certa forma, o que o Evans Pritchard está dizendo, olha, se a gente aceita certas premissas, os Azantes pensam racionalmente. Né? Não tem racionalidade nesse negócio. Né? Mas, eu acho que, no entanto, a questão de qual é o status dele, qual é a natureza desse conhecimento tradicional ainda é uma questão que não foi reavaliada depois das questões da racionalidade ou irracionalidade. Eu acho que há todo um debate assim, reabrir com a filosofia da ciência tal como ela é praticada, por exemplo, na França, né? Por exemplo, por uma tradição ao milênio do Foucault, né? E agora do Ian Hacking, esse pessoal esses novos filósofos da ciência. Né? O Foucault era um filósofo da ciência. Né? Agora, quem foi o grande reintrodutor dessa questão foi o Lévi-Strauss. No Pensamento Selvagem, que vai fazer 50 anos agora em 2012, né? Ele estava evidentemente muito impressionado pelos trabalhos do Conklin, né? Nas Filipinas, e passa praticamente todo o primeiro capítulo do Pensamento Selvagem recapitulando o que o Conklin tinha achado, enfim, uma parte. Mas o Lévi-Strauss ainda está digamos, está aderindo a essa ideia bachelardiana de que há uma diferença de natureza entre ciência e conhecimento tradicional. Mas essa diferença não está na lógica, essa diferença não está sequer nas interrogações, está no material. Ele diz o problema, se vocês se lembram, é justamente a bricolagem. Por que é a bricolagem? É que, em vez de pegar, como a ciência pretende, as chamadas qualidades primeiras, né? O conhecimento tradicional está usando as qualidades segundas. As qualidades segundas que são, como ele lembra, né? Um material que Goethe, por exemplo, usava para a sua ciência. Ou seja, cheiros, cores, né? Texturas, bocas abertas, bocas fechadas, enfim. Tudo que o Lévi-Strauss mostra depois nas mitológicas, né? Funciona. Ele está dizendo o seguinte, não, é o mesmo procedimento, não é a ciência, ele diz, ainda,
mas é uma prefiguração da ciência. E ele distingue também de outro modo, dizendo, bom, a diferença é que a ciência se resigna a não saber, ao passo que o pensamento mítico quer cobrir o universo, né? Quer cobrir o universo. Essa é outra distinção que ele faz. Né? Mas é sobretudo o fato de usar as qualidades perceptuais, as qualidades segundas que estabelece essa diferença para ele. Né? Então é uma espécie de engano de material, não um engano de lógica. Né? Não é um engano de raciocínio, é um engano de material. Aí tem também outras posições, que eu queria lembrar rapidamente, tem um monte de cognitivistas, com os quais eu pessoalmente não tenho muita simpatia, mas que fizeram um trabalho minucioso e importante, que são pessoas como o Berlin, né, o Scott Apran, esse pessoal, que no fundo estão tentando, estão reduzindo o conhecimento tradicional, a meu ver, sobretudo a taxonomia, eu acho um empobrecimento muito grande, né? E essa taxonomia eles estão comparando com a taxonomia de Linneu, né? Que para mim é outro problema, porque afinal de contas a taxonomia de Linneu também tem uma história, né? Também é um produto histórico, nada garante que daqui a 100 anos ela ainda esteja de pé. Então, comparar essas, eles chamam de folk taxonomy, né? com a taxonomia de Linneu, eles fazem isso para provar o quê? Para provar que existem universais cognitivos, para provar que todas as sociedades reconhecem, por exemplo, distinção entre espécies, coisas desse tipo. Como eu disse, não tenho muita simpatia por esse tipo de coisa, mas enfim, eu só estou citando porque isso faz parte do debate, né? Afinal de contas, há diferença ou não há diferença? E muitas populações tradicionais estão dizendo que não há diferença. Eu acho que há, mas que não é, ela existe, do ponto de vista etnográfico, é óbvio que há diferença, porque as instituições são diferentes, os modos são diferentes, o regime todo é diferente, tá certo? E não acho nenhuma vantagem dizer que o conhecimento tradicional é igual à ciência. Eu acho que é um empobrecimento fazer isso, né? Mas entendo que, do ponto de vista, digamos, de asserção política, haja grupos tradicionais que dizem não, a gente é tão cientista quanto qualquer outro, é tão antropólogo quanto qualquer antropólogo e assim por diante, coisa que nos aconteceu recentemente. E existem também pessoas como a Aruna Melot, que eu falei, que também acha que não se deve separar, mas por outras razões, não tenho tempo de entrar nisso, e queria entrar então na segunda discussão. A segunda discussão é sobre os objetos de saber e os objetos de pesquisa em sociedades tradicionais e, em particular, o subitem as consequências da patrimonialização, né? Bom, e vou pegar exemplos amazônicos. Existe um enorme cabedal de saber tácitos, né? Os franceses chamam de savoir-faire, né? Que são, às vezes, hábitos, né? Mas nem todos esses saberes, né, são particularmente valorizados pelas sociedades em que eles existem, né? É claro que existe reconhecimento da maestria de alguém em, sei lá, em ser líder de cantos, em ser bom agricultor, em ser um bom caçador, em saber fazer uma canoa, em saber tecer um tiro, né? Enfim, tudo isso é apreciado, né? E nesse saber existe aprendizado, né? E existe pesquisa individual, né? Mas esse não é necessariamente o objeto de saber mais valorizado por essas sociedades. E eu acho que aí, em cada regime, né, há o que eu chamaria os grandes objetos de saber, né, que são, enfim, os GOS, né, os GOS. Esses GOS são realmente aquilo que se valoriza localmente. E o que é interessante é que quando você junta
que chama cientista, biólogo, por exemplo, né? Mesmo climatólogo e tal, com uma sociedade indígena, o que os biólogos estão interessados em saber não é necessariamente aquilo que essa sociedade mais valoriza. Né? E essa não coincidência dos objetos de saber que interessam os de fora e os de dentro tem uma série de consequências. Né? Por exemplo, esse interesse manifesto, né, pelo conhecimento ecológico, pelo conhecimento biológico, pelo conhecimento artesanal, né, que os não índios têm nas sociedades indígenas, resultou numa revalorização, né, desses conhecimentos e também na sua esoterização. Não tem outro lugar, mas que quem foi a primeira pessoa que levantou isso foi a Beth Conklin, não é a mesma e que essa esoterização geral com S, né, que está acontecendo em todo o conhecimento, inclusive conhecimento completamente exotérico, com X, como por exemplo a história do Capô, que sabe, não tem nada de xamânico e, no entanto, está sendo cada vez mais xamanizado. Né? Essa esoterização, eu já falei, mas o que essa atenção, eu quero chamar de atenção, que o fato que se valorize, que os de fora valorizem coisas, conhecimentos que não são necessariamente os grandes objetos de saber, né, causa uma certa dissonância. E talvez esse desaparecimento relativo, né, dos grandes xamãs, dos comuns, né, do Alto Rio Negro, que o Samir também está interessado, talvez quem fala nisso é o Steve Hill Jones, né, pode ter a ver com essa relativa desvalorização dos grandes objetos de saber, né, que resulta dessa dissonância. Né? Agora, por outro lado, exatamente porque há esta xamanização geral, né, há uma revitalização do xamanismo em toda a Amazônia. Né? E do mesmo modo que se esoterizaram com S, né, os saberes correntes, né, os seus detentores estão buscando legitimidade, né, no status de xamãs. O Bira, você está falando há pouco, Felipe, o Bira é um que é aprendiz de xamã agora. Né? E nunca houve tantos aprendizes de xamã no Acre, por exemplo, entre os Yawanau, do que agora. Há uma turma agora, né, se formando. Mas se formando, eu diria, uma espécie de graduação, né? A pós-graduação, que seria, digamos, o grande xamanismo, né? Não é necessariamente o que está sendo mais valorizado atualmente. Por isso é que, por um lado, tem menos comum, né? Que são os grandes xamãs, mas tem mais rezadores, tem mais baiás, enfim. Agora, que a cada um desses objetos de saber, tanto os pequenos quanto os grandes, respondem formas de aprendizado, de transmissão e de entesouramento, ou seja, de memória. Entesouramento é né? Mas os objetos de saber, os grandes objetos de saber, né? Os gostos, costumam ter exigências e direitos intelectuais próprios. Por exemplo, as histórias e os benzimentos, né, do Alpes, do que é, enfim, nessa região do Rio Negro, por mais que possam ser escritas hoje em dia, publicadas em toda aquela grande série de narradores indígenas do Alto Rio Negro, né, elas estão escritas, elas estão publicadas, elas são comentadas, né, de uns para outros, né, são colocadas à disposição das escolas, né, e de estrangeiros. Portanto, no nosso regime jurídico, estariam em pleno domínio público. Né? Acontece que, internamente, eles continuam propriedade intelectual dos grupos de descendência específicos. Quer dizer, conhecer uma história
não equivale a ter direito sobre ela. Esse é o ponto, né? E a única transmissão autorizada, né, não é essa que se pode aprender na série Narradores Indígenas, né, do Rio Negro, e sim a palavra que o velho transmite ao filho ou ao neto, né, o velho, ele mesmo autorizado, né, transmite ao filho ou ao neto. E esse, por exemplo, um dos livros que eu li dos Antigos Messanos, o autor principal, apesar de saber que iria sair o livro, ter concordado com o livro, ter autorado, né, o livro, ele disse, eu agora estou tranquilo. Não porque o livro iria sair, portanto aquelas histórias não se perderiam, como aliás Padre tinha falado para ele, né? Padre tinha dito, se você não escrever essas histórias vão se perder. Ele disse, não, eu agora estou tranquilo porque eu ensinei ao meu filho. Quer dizer, é esse ensinamento para o filho que era que transmitia os direitos sobre as histórias. Né? As histórias e os conhecimentos, os dois juntos. O que importa, portanto, que outros clãs, ou até, nesse caso, o mesmo clã, em uma localidade diferente, tenha versões diferentes. O mesmo clã, em dois lugares diferentes, tinha versões diferentes do mesmo livro. Né? Com divergências mesmo. Mas o conhecimento aí não progride pelo confronto das variadas versões. O único conhecimento almejado e digno do nome é o acervo aprendido pelo pai ou Santeira, nascido do Alto Rio Negro, parece constituir uma espécie de acervo que, apesar de todas as suas variações, é considerado acabado, mesmo que não seja, mas é considerado acabado. E a pesquisa local, os próprios peritos, se resume ao acesso autorizado, legítimo, à versão própria do seu grupo local de descendência. É um regime totalmente diferente, por exemplo, do regime Yanomami. Né? Eu uso o Yanomami um pouco para contraste. Né? Quer dizer, para o Yanomami nós dispomos agora de um livro fundamental, que é A Queda do Céu, que está sendo traduzido pela nossa heroína Bia Perrone em português, que é um livro, os autores são Davi Copenau e Luiz Alberto. E é um livro fantástico, é um livro admirável. É um daqueles divisores de água que surge uma vez em cada 50 anos. Então, além de outros méritos, ele traz uma reflexão do Davi Copenau, uma reflexão contrastiva, que contrasta a aquisição de saber Yanomami à aquisição de saber dos brancos. Ele, como vocês sabem, ele passou vários períodos nas franjas do sistema ocidental e às vezes nas franjas, mas nas capitais, né, do sistema ocidental. Ele viajou para Buco. Mas então ele tem comentários a fazer, né? E um primeiro comentário diz respeito às técnicas de memória e aos seus efeitos. Ele chama os livros de peles de papel. Luiz conserva essa maneira de falar, né? Ele diz que essas peles de papel nosso registram conhecimentos e permitem uma transmissão ampliada, mas em contrapartida prejudicam a memória individual. Isso aí é uma coisa muito conhecida, né? Um efeito cognitivo muito documentado na Nigéria, muitas décadas atrás. Eu conheci um babalaô que tinha um monte, babalaô são adivinhos, né? Que tinha um monte de filhos. Um deles que ele tinha escolhido para ser seu sucessor na profissão, na carreira, ele não deixava ir à escola, não deixava aprender a ler, porque, dizia ele, isso prejudicava a memória. E o babalô tem que saber de cor, né, centenas de estrofes que ele recita para o seu cliente, até o cliente dizer chega. Né? Então, claramente há uma noção que é muito conhecida de que saber de cor e entesourar livros são incompatíveis. Né? Mas em contraste com as narrativas e os pensamentos
do Rio Negro, a pesquisa Yanomami não é uma pesquisa de tipo ativista. É entendida, isso Davi deixou muito claro, é entendida como uma exploração individual de um imenso território, ou seja, do mundo visível e do mundo invisível, e no limite do próprio cosmos. O boss, grandes objetos de saber Yanomami, é o conhecimento dos universos. E os Yanomami, como aliás eu suspeito todos os sistemas tradicionais, são, como dizem os cientistas, realistas. Ou seja, eles acreditam, realistas por oposição aos construtivistas, ou seja, os realistas acreditam que existe uma realidade lá fora. Por exemplo, alguns matemáticos, alguns matemáticos acham que os conceitos matemáticos são construções. Outros matemáticos acreditam que existe uma harmonia, um mundo da matemática, e eles estão não inventando, mas descobrindo. São os matemáticos realistas. Os Yanomami são realistas, e eu acho que quase todos, que eu saiba, todos os sistemas de conhecimentos tradicionais são realistas. Eles acreditam que existe uma realidade e que eles são, digamos, os cartógrafos, os exploradores dessa realidade. O Davi usa muitas vezes o termo estudar, e para ele, estudar é exatamente percorrer esse espaço, percorrer esses domínios e cartografar essa realidade, e ir o mais longe possível. E é interessante porque o Davi, ele viajou muito, e viajou muito, tanto xamanicamente como não xamanicamente. Mas a viagem xamânica se faz através de instrumentos. E são dois instrumentos principais entre os Yanomami. Que envolvem ambos o corpo. Envolvem ambos o corpo, mas ambos, aliás, de maneira direta, mas o que eles têm em comum é que eles operam um distanciamento da percepção usual. Então, quais são esses dois modos? Bom, primeiro, são as drogas. No caso Yanomami, é o que eles chamam de Yopuana, não sei como é que ele fala, não sei como se fala, não tem um falante aqui de Yanomami. E eu queria insistir sobre a questão da importância das drogas que alteram a percepção como sistema de conhecimento. A primeira coisa que uma droga que altera a percepção faz é mostrar imediatamente a pouca fiabilidade da percepção. É que não, quer dizer, isso que nós suspeitamos, que a gente é enganado pelos sentidos, bom, eles têm uma experiência, digamos, mais impactante ainda, mais certeira do que realmente a percepção alterada indica que outros mundos são possíveis, não só em teoria, como seriam os multiversos da matemática, mas sensorial e diretamente. E é por isso que a pesquisa Yanomami se faz graças a dois instrumentos, ambos folclóricos, mas ambos capazes de dissociar eventos de percepções, de sensações. Ou seja, capazes de colocar entre parênteses a percepção usual, a percepção comum do mundo externo. E esses dois instrumentos são, por um lado, esse alucinógeno, iguana, e existem outros, tanto o arco, dos alucinógenos na Amazônia. O primeiro grupo com que eu trabalhei, que a Bia conhece bem, os Kraon, os G em geral são muito pouco ligados em alucinógenos, mas são extremamente laicos. Mas na Amazônia, ao contrário, existem muitas substâncias que alteram a percepção. Então, esses dois instrumentos são, primeiro, as drogas, essas substâncias alucinógenas, e segundo, sonhos. Os sonhos são uma fonte muito importante de conhecimento. É interessante, por exemplo, no Rio Negro, onde os padres conseguiram abolir
do ayahuasca, enfim, o capi, né? Sonhos continuam sendo um modo de conhecimento muito importante, quer dizer, as drogas alucinógenas, as substâncias alucinógenas não estão mais em uso, mas os sonhos continuam sendo uma fonte de conhecimento importante. Então, esses são esses dois instrumentos, né, o Yapuana e o sonho, que permitem ao xamã, né, a sua pesquisa. E eu vou falar um pouquinho do que significa essa pesquisa. Davi fala longamente, e uma das coisas fantásticas desse livro, que eu recomendo muitíssimo, é que o Bussader organizou de tal maneira que a primeira parte do livro é uma conversa do Davi, não é a autobiografia do Davi, assim, narrativa linear da autobiografia, é situar o Davi no seu próprio mundo. Ou seja, ele está falando o tempo todo de xamanismo. Está falando o tempo, a gente entra de chofre no universo em que ele vive, né? Em que ele se move. E ele fala muito de estudar, como eu falei, né? O que o xamã faz? Qual é a pesquisa do xamã? A pesquisa do xamã é tomar essa iguana, sonhar muito. A iguana faz sonhar segundo ele, né? E isso lhe permite ver dançar os espíritos chapiri, né? Com os próprios olhos. Né? Com os próprios olhos. Essa experiência direta é muito importante. Né? E nessas viagens de exploração, esse xamã Yanomami trava relações de amizade e de inimizade também com vários seres. Né? Ele constrói ao longo dos anos uma casa para os seus espíritos auxiliares, que são esses chapiri, né? Uma casa que tem que ser cada vez maior, né? Para esses aliados, com os quais ele combate, por outro lado, os espíritos maléficos que podem atacar a sua família. Então, o xamã tem também como consequência tratar da família. E com esse chapiri ele também aprende cantos, né? E o chapiri, por sua vez, aprende também de terceiros, que são as árvores de cantos. Né? E um ponto importante ali é que esse universo outro é explicitamente dissociado do nosso universo habitual. Os verdadeiros e potentes chapiri, né, não se aproximam e, na realidade, têm repugnância por todos os outros espíritos que são espíritos domésticos, espíritos de redes, de cestos, de cinzas, da fogueira, né? Dos aventais femininos, né? E também os espíritos das árvores da floresta e os espíritos da floresta mesmo, do vento, dos cipós, de todos esses seres, né? Não são chapiris propriamente ditos. Os chapiris propriamente ditos são algo que está em um outro universo diferente. Né? Esses que sabem cantar, sabem dançar direito, e todos os outros se afastam para viver são os chapiri verdadeiros. Quer dizer, há uma dissociação muito clara entre esse universo e o nosso universo habitual. E há uma dissociação que é propriamente platônica, né, entre o que é um conceito que ele põe em Yanomami, que ele traduz como imagem. Ele traduz como imagem, mas na realidade, depois de uma nota de Macabé, ele traduz mais especificamente por imagem essência. Né? Porque é realmente a ideia da essência é extremamente platônica, segundo Yanomami. Né? E esses sob sua forma chapiri, ele diz, aqui estou citando Davi, são o verdadeiro centro, o verdadeiro interior dos bichos que a gente caça. Esses bichos que, comparados a eles, são feios e só fazem imitar a sua imagem. E ele vai adiante e diz: esses chapiri, esses bichos, são os ancestrais humanos, portanto, né, dos bichos que caçamos. Outra característica desse saber Yanomami é que ele é construído
individualmente, a partir de premissas ontológicas que até certo ponto são comuns a todos. Por exemplo, a existência do interior, né? É comum, né? Mas, de forma mais específica, esse saber, né? Aliás, ou melhor, essas premissas ontológicas são transmitidas de um xamã a seu aprendiz. O mestre, que no caso do Davi foi primeiro seu padrasto e depois o seu sogro, ensina a tomar aquela substância que altera a percepção, com os devidos cuidados e preparativos, evidentemente, e depois identifica para o seu aprendiz que espíritos ele está vendo. Né? Diz, esse aí é fulano de tal, não sei o quê. Né? E ele pode também, eventualmente, apresentar um dos seus espíritos para o seu aprendiz. Mas essa apresentação, eu estou insistindo sobre esse procedimento, é o seguinte, porque essa apresentação não significa que o xamã transmita toda a sua rede de espíritos para o seu aprendiz. Pelo contrário, essa apresentação é uma espécie de amarração, um pouco como uma teia de aranha, que você começa a dar um ponto inicial, e o aprendiz tem que construir sua rede de espíritos ele próprio. Tem que construir uma casa para ele, né? Suficiente para abrigar todos esses espíritos, e quando o xamã morre, toda essa enorme construção que durou anos, né, de aliança, de sociabilidade com esses chapiri, acaba, desmorona, eles vão todos embora. Então não há transmissão. Então vocês vejam o contraste com o Rio Negro. Né? É um regime de conhecimento completamente diferente. Quer dizer, a gente poderia dizer que no Rio Negro a pesquisa é arquivística quase. Né? Aqui não. Né? Aqui o saber acumulado por um xamã não é transmissível. Não é transmissível. Quer dizer, ensina a pescar, mas não dá o peixe. Né? É tipicamente o tipo de pesquisa que ensina o Yanomami. Bom, o último ponto eu vou ser super breve, até porque esse talvez seja o mais inseguro. Mas é o seguinte. Um antropólogo que era originalmente agrônomo, e acho que isso fez uma grande diferença, que era um antropólogo francês que foi aluno do Marcel Mauss, chamado André Audricourt. Ele escreveu 2 artigos particularmente influentes na década de 60, que aliás o Descolar usa explicitamente, se inspira dele em um desses artigos, aliás dos 2 artigos. E qual é o teor desses artigos? É o seguinte, o Audricourt mostra que há um paralelismo entre o modo de tratar do sustento, digamos, da base do sustento material e a organização social, inclusive a organização política. E o exemplo que ele dá é o contraste entre, por exemplo, os caras que vivem, como no caso da Nova Caledônia, vivem na base de inhames, que são inhames que são plantados como clones uns dos outros, como mandioca, né? São clones uns dos outros. Bom, mandioca e os inhames também têm reprodução sexual, mas isso é outra história. Normalmente, eles são clones uns dos outros. E o que o agricultor faz é proteger essas plantas. Ele contrasta esse uso das plantas com pastores de ovelhas. Diz, pastor, sociedades que são pastores, guiam, dirigem, têm digamos, uma ação muito mais direta sobre o seu sustento, né? Sobre as ovelhas. E isso ele põe em paralelo com as formas políticas. Formas, por exemplo, ele diz, existem formas políticas hortícolas, que são aquelas em que simplesmente se protege, né? E existem formas políticas que são de liderança, assim como no rebanho. Isso parece uma coisa
absolutamente maluca, né? Mas, se vocês olharem, por exemplo, o Paul Venn, e um artigo que ele tem, que ele diz que finalmente ele entendeu o que o Foucault queria dizer, e faz o paralelo entre exatamente as formas políticas e a abolição dos espetáculos de gladiadores em Roma, é o mesmo tipo de raciocínio. Você conhece? Então, temos esse mesmo tipo de raciocínio. Ora, o que me chamou muita atenção no livro da Nico Penala e do Sacré, que é realmente um livro escrito em estreita colaboração também, é que o Davi está sempre fazendo paralelos entre a atividade xamânica e a caça. Ele próprio está o tempo todo pondo em paralelo, é uma coisa que eu estava falando com o Irá agora há pouco, a caça por um lado e o xamanismo de outro. Então, eu acho que aí é uma pista que eu tenho interesse em seguir, e eu acho que o Irá vai me ajudar nisso, pensar, né, o que isso significa e o que se pode tirar desse paralelismo. E eu acho que é uma coisa que se pode explorar aí. É isso. Temos ainda uns 5 a 10 minutos. Dani. Eu venho trabalhando no direito, vou chamar Fulgano, em iniciativas com relação às coisas alimentares, mas eu fiz investigação sobre os blocos. Eu vou te perguntar uma lição que tem atualmente bastante, que é a seguinte: como? Porque a sua fala teve duas partes, numa a gente teve, assim, como figura principal, por exemplo, a mandioca, e na segunda parte, toda essa questão dessas substâncias que alteram a vegetação. Como pensar ações com relação, por exemplo, à coca, ao tabaco, ao caqui? Porque, inclusive, assim, no texto do Hugh Jones, ele fala da coca e do tabaco, mas da perseguição que a polícia na Colômbia fez à coca, ou, por exemplo, os salesianos fizeram a coca dos tucanos. E eu, recentemente, fazendo campo, vi uma ação dos soldados do exército, e o grande medo dos senhores com quem eu trabalho era que eles viessem novamente queimar as plantações de coca deles, né? Que são os bocanos, eles dizem, eles comem coca. Bom, o grande problema é que é muito difícil para a polícia fazer a distinção entre o enorme contrabando de coca que está passando por ali, né? Todo mundo sabe que São Gabriel da Cachoeira é uma rota de coca que vem da Colômbia, né? Por especialistas, né? que estão lembrando, né? E os infelizes dos antigos macunas que comem a sua coca. Essa distinção é muito complicado, porque eu não sei como fazer essa ação. Eu acho que isso é geral, com todas essas substâncias. Mas a coca é pior do que todas as outras, porque eu acho que já está legalizado, né? Eu acho que capim está legalizado em substância que se pode usar em contexto dito religioso. Então, tudo bem. Mas coca não. E tabaco também é legal. Tabaco também é alucinógeno, né? Então, há um problema específico, eu acho, da coca, né? Eu francamente não sei. Pensar ações. Francamente não sei. Agora, o que eu sei é que diz-se lá em São Gabriel, não sei,
você deve saber isso melhor do que eu, disse que o Exército tem medo de enfrentar diretamente os traficantes de drogas. Agora, se é ou não é, e que eles entram tranquilamente, isso é o que se diz a boca pequena lá. Você quer a educação indígena? Pode definir isso. Por favor, Natalina, você quer ver o microfone? Pode falar. Professora, muito prazer, meu nome é Eduardo Natalino. Eu gostaria de, na verdade, pedir para a senhora comentar um pouco mais sobre esse último ponto da sua fala. Eu estudo Mesoamérica e Andes, basicamente, e essa questão das diferenças ou da possibilidade de vários padrões de pensamento mais relacionados à caça, à agricultura, das sociedades tradicionais. Há um autor especialista nos Andes, chamado Luiz Millones, que ele, justamente nesse caso, mostra que, a região andina, na época da chegada dos europeus, tinha como base alimentar a agricultura e pastoreio, basicamente. Mas, mesmo assim, a força do padrão epistemológico da caça era muito importante nas atividades políticas, guerreiras e em grandes explicações também aí, cosmológicas, na verdade. E ele atribui isso a uma questão relativamente simples que talvez sirva para todo o continente. Eu queria, na verdade, ouvir a senhora sobre isso, que é a anterioridade do padrão da caça, né? Ou seja, uma atividade que foi, de alguma maneira, comum à população do continente e que depois eu vou tendo sociedades que passam a praticar a agricultura, mas nessas sociedades a caça sobrevive como padrão epistemológico. Então a gente teria sociedades agrícolas e pastoris que têm a caça como padrão epistemológico, mas não o contrário, na verdade. Não teríamos sociedades caçadoras e coletoras que têm a agricultura. Enfim, gostaria de saber o que você acha de tudo isso. É uma hipótese, né? Mas eu acho que é consistente com a ideia geral da predação, né? Que é, com a ideia de que a predação é uma espécie de esquema básico em todo o continente, né? A caça sendo uma das formas da predação, né? Mas eu não posso dizer mais do que isso, né? Eu acho que são hipóteses que a gente se arrisca, né? Mas, então, se não, última pergunta, depois vamos encerrar. Boa noite, professora. Prazer, meu nome é Marcele, eu sou atualmente em economia. Prazer. Na verdade, é uma pergunta bem simples, que foi uma coisa que me chamou a atenção na primeira parte da sua fala, mas que eu acho que ela vem justamente colocar um divisor no que pode se fazer com relação a políticas públicas, né? A senhora não usa em nenhum momento a palavra manejo, que é a grande palavra quando se trata de implementações de práticas para a produtividade em comunidades, acho que nem ditas tradicionais, em comunidades que vêm viver como espaços de natureza, assim, mais ou menos alguma noção que define. E eu fico pensando se esse projeto que a senhora está trazendo não vai encontrar exatamente uma barreira, uma contraposição nessa outra mentalidade. Que ela também é galgada por um rol jurídico e um rol de políticas públicas já tradicional, inclusive muito presente do mesmo barco, da mesma em 92, né? O que eu acho interessante nesse projeto é que ele, na verdade, está instituindo uma disputa mesmo de pressupostos. E aí, como é que ele vai lidar? Você vai lidar ensinando ou escutando, né? E eu acho que é isso a briga, né? A briga antropológica e mais ainda discutível.
ótima pergunta. E eu acho o seguinte, eu acho que conhecimento tradicional e os outros conhecimentos devem ser mantidos separados. Isso é o primeiro ponto. Eles devem se encontrar assim nas franjas, devem se encontrar numa espécie de escambo. E o escambo é entre o que uns chamam de manejo, os outros entendem como uma coisa completamente diferente. Mas isso não impede, isso é uma coisa que o Mauro tem insistido muito, né? Acordos pragmáticos. Quer dizer, a prática de um pode ter um significado completamente diferente do que essa mesma prática para o outro. Mas isso não impede que haja concordância pragmática. Né? Então, acho que o que não se trata de dizer, não, o que vocês estão fazendo é manejo, não, você está errado. Isso eu acho que é um ponto importante, que tem a ver também com o que eu estava tentando introduzir, que era a discussão da educação, que é uma praga. É uma praga o tipo de educação que eu tenho visto. Né? Porque justamente abole a relevância, quer dizer, primeiro dissocia completamente o que se sabe de casa, digamos assim, do que se aprende na escola. São dois universos completamente diferentes e que não se reforçam, né? Mas um desvaloriza o outro. E, em geral, a desvalorização é no sentido, né, do conhecimento tradicional. Então, eu acho que o problema da educação é um problemaço que a gente, muito maior do que talvez os outros, você me falou, né, que o Eduardo falou que os males que assolam os índios, como é que foi? Os males que assolam os índios, o pior é a educação. Quer dizer, há um problemaço que não está resolvido. Né? E, aliás, esse troço é interessante, porque no Alto Rio Negro, talvez porque... É interessante isso. A Cristiane Lasmar, ela fala disso, ela estudou lá em São Gabriel da Cachoeira, e ela diz que os índios de São Gabriel, enfim, por um lado, há todo digamos, um rancor com os salesianos que acabaram com a nossa cultura, que levaram os efeitos, que não sei o quê, que proibiram falar, e tudo aquilo. Mas, por outro lado, há um reconhecimento muito grande dos salesianos, porque eles transmitiram conteúdos. E, nesse sentido, segundo a Cristiane Lasmar, eles foram generosos. Eles foram generosos porque eles... Agora, isso só se entende se a gente pensar o que constitui o valor de conhecimento no Alto Rio Negro, que são justamente conteúdos. É o que eu estava dizendo, quer dizer, são histórias, conhecimentos, são conteúdos fixos, digamos assim, né? Já produzidos. No Xingu, o pessoal não quer saber de escola. Lá, ao passo que no Alto Rio Negro, é escola, faculdade, graduação, pós-graduação, enfim, é tudo, né? A coisa completa, e quanto mais melhor. Né? Então, acho que há também, quer dizer, aí um problema, além disso, que há certas etnias que gostam de conteúdos, né? que acham que isso isso acresce valor.